Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos retomar as nossas aulas de Sociologia e hoje nós vamos falar para vocês sobre o fenômeno religioso, não é? Então a gente já viu, né, nas nossas aulas que a sociedade ela é composta por determinadas instituições, né? E algumas instituições elas são elementares para a compreensão da vida social. E é preciso que nós entendamos o funcionamento dessas instituições para que possamos compreender melhor o funcionamento da nossa sociedade, né? E também o funcionamento de outras sociedades, né, no geral. Então, a gente já estudou a instituição escola, né? Então, a gente já viu como funciona o modelo escolar e a gente já apreendeu que determinados comportamentos que nós acreditamos ser próprios da nossa própria individualidade, das nossas próprias características, não são. Né? Na realidade, nós somos moldados, nós somos configurados, nós somos formatados, né, para agir de uma determinada maneira para que o convívio social ele possa ter a sua coesão, né? Então a escola ela tem esse papel de coesão social, né? Assim como a família também, que nós vamos estudar depois, e assim como principalmente a religião, que nós vamos estudar agora, né? E a gente já viu, né, que o Durkheim ele foi proeminente na elaboração desse conceito de uma escola que fomentasse os elementos morais e éticos que dariam a coesão à sociedade, né? Então a gente viu que o Durkheim falou, né, que com a secularização do mundo, né, com a separação entre a igreja e o Estado, né, em decorrência desse processo de racionalização do mundo, né, que é fruto do pensamento iluminista, positivista do século XVIII e XIX, né, a dessacralização do mundo faz emergir, então, uma forma de relação dentro das sociedades que está baseado no critério científico e na racionalidade. Mas o próprio Durkheim alertava, né, que as sociedades anteriores elas eram regidas por rígidos códigos que tinham a sua essência retirados do sentimento religioso. E esse sentimento religioso e esse código que vem da religiosidade era proeminente na manutenção da estrutura social. E a partir do momento em que a religião deixa de exercer esse papel, né, segundo a própria concepção do Durkheim, a sociedade passa a viver um princípio de anomia em decorrência daquilo que ele chama de individualismo, né? Então as pessoas começam a agir de acordo com seus próprios interesses, né, indo de encontro aos interesses da coletividade. E isso pode ocasionar problemas na vida social, certo? Então já daí a gente já tira uma boa ideia de qual é a função, né, do sentimento e do pensamento religioso na nossa sociedade. A gente vai usar muito Durkheim, né? Então o Durkheim escreve um livro que é fantástico, né, que é um calhamaço, ela tem 550 páginas, né, chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Vida Religiosa. Nesse livro, o Durkheim ele vai tentar compreender o que possibilitou o desenvolvimento do sentimento religioso nas sociedades, né? Então ele vai buscar, através de um diálogo com a antropologia, né, com os antropólogos, tentar conceber a religião que ele considera mais primitiva, né,
para, a partir do estudo dessa estrutura, dessa religião que ele considera a mais primitiva, conseguir entender de onde surgiu esse sentimento, essa necessidade de representação religiosa que caminha com o ser humano desde os seus princípios, né? Que é essa inquietação filosófica que os gregos já tinham, né? Que a filosofia já trazia, e em certo momento o Durkheim enuncia, né? Que se a filosofia ela se traz questões que são da religião, é porque em certo momento a religião exerceu o papel que passou a ser da filosofia na construção de um cosmos, de uma explicação de mundo para aquelas sociedades. Né? Então a filosofia ela ocupa esse espaço para dar uma explicação religiosa, aliás, para dar uma explicação científica, né, dos fenômenos, das inquietações que acompanham a humanidade desde os princípios, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? O que significa a vida, qual o sentido da vida. Essas inquietações são inquietações filosóficas e são inquietações religiosas. E as religiões, elas, em certa medida, elas tendem a responder e a organizar esse cosmos de forma a dar sentido às nossas vidas. Né? Então, nós vamos ter essas leituras, né? Voltando para isso aí, antes que eu esqueça, a religião que o Durkheim atribui ser a mais primitiva, né? Entre aspas aqui, é o totemismo. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que trata o totemismo. Né? No livro de vocês aí, vocês vão ver uma citação do Durkheim sobre o que é o totem, né? Que é uma representação, né? E pode ser na forma de animal ou de planta, né? E essa representação ela ganha um significado simbólico para um conjunto de pessoas ali de uma determinada sociedade. Né? E é um simbolismo sagrado. E esse simbolismo sagrado ele determina os comportamentos das coletividades, né? De acordo com esses padrões estabelecidos. E a gente pode ver que é mais complexo, porque existem, além dos totens coletivos, né? Os símbolos que dão sentido à vida coletiva ali, daquela sociedade, há também o totem individual, que dá sentido a cada um indivíduo, que o indivíduo adota aquele totem como significado e significado para a sua vida. Tá? Mas a gente não vai usar só o Durkheim. Né? A gente vai ver o Karl Marx e vai ver também o Max Weber, né? E a gente vai tentar fazer essa leitura utilizando esses três clássicos da sociologia. Vocês estão vendo aí a importância desses pensadores. Sempre que a gente vai estudar algum tema específico, a gente acaba utilizando os conceitos desses clássicos da sociologia. Né? Então, o Durkheim a gente já conhece, né? E a gente sabe que o método positivo dele condiciona a sua análise. Né? Então, o Durkheim ele tende a pensar a sociedade como um organismo e como esse organismo ele pode encontrar mecanismos para funcionar adequadamente. Não é? Já o Karl Marx ele faz uma análise da estrutura da sociedade baseado nas relações de produção e nos conflitos inerentes a essas relações de produção, naquilo que se chama, e a gente já está bem batido nisso, que eu fico repetindo para vocês o tempo inteiro, né? Que é o materialismo dialético. Né? Então, Marx ele vai tentar dar uma explicação do fenômeno religioso se baseando nessas relações de produção. Então, inclusive, tem uma frase do Marx que é famosa, né?
onde ele diz que a religião é o ópio do povo. E por que a religião é o ópio do povo, segundo Marx, né? O ópio é uma droga que era utilizada ali no século XVIII, XIX, na época que o Marx escreveu, e essa droga era utilizada para amenizar o sofrimento das pessoas, né, para levar a um estado de alucinação, de delírio e também de prazer, né? Então as pessoas se refugiavam no uso do ópio para fugir das atribulações do cotidiano, do dia a dia. Então, quando ele faz essa analogia com a religião, ele quer dizer que, né, o mundo ele é muito cruel, né, muito rígido, muito duro com as pessoas, com a maioria das pessoas, e isso a gente pode constatar no nosso dia a dia, e as pessoas elas se socorrem desse refúgio que seria a religião para amenizar a dor do dia a dia, né? A dor que cada um carrega consigo. Então, para o Marx, a religião desempenharia esse papel de ser o coração do mundo num mundo sem coração, né? Então, esse mundo cruel, sem coração, teria o seu refúgio na religião, teria o seu coração na religião, né? Então, as atribulações que nós passamos nessa vida, né, e que nós não conseguimos superar, nós transfiguramos, transmitimos para um outro plano, né? Então nós acreditamos que haverá uma recompensa em um outro plano pelos sofrimentos que nos é infligido na nossa vida aqui na Terra. Participação especial aqui do gatinho Malinowski. Então é o seguinte, né? Voltando aqui, sem perder o raciocínio, o Marx ele tem essa perspectiva, como eu já falei para vocês, né, mais voltada para a questão das relações de produção, para os conflitos, e logicamente que na perspectiva do Marx, a superação da religião, né, se daria através das resoluções dos conflitos existentes na sociedade, né, das contradições que existem na nossa sociedade em decorrência do nosso modo de produção, né? Então, o Weber, ele também prevê, aliás, todos os três clássicos, eles previam que esse processo de secularização, né, de separação da religião, de perda de eficácia dos valores religiosos na sociedade, seria uma permanente na vida das sociedades, né? E a gente viu que não foi bem assim, né? Então, eles lá no início do século XX, eles previam que esse processo de secularização seria irreversível e que a humanidade e as sociedades tenderiam a se distanciar do pensamento religioso. E a partir do final da década de 60, de 70, ocorre um processo exatamente inverso disso aí, né? Que é um ressurgimento da busca pelo sentimento, pela ligação com a religiosidade, né? Então isso é muito materializado em movimentos, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, de contracultura, né, dos hippies e outros movimentos que surgem lá e que buscam se conectar não só com as religiões que são próprias ali da Europa, mas também com as religiões do Oriente, especialmente com o budismo, com o hinduísmo e etc. Então essa influência do orientalismo é muito forte nessa tradição aí, né, de resgate do sentimento religioso, né? Então essa premissa que os três grandes pensadores clássicos da sociologia firmaram lá atrás, de que esse processo de secularização ele seria irreversível, não se confirmou, né? Muito pelo contrário, hoje nós estamos tendo um processo de busca pelo sagrado muito forte, né? E pode ser representado inclusive aqui no Brasil por essas novas ordens neopentecostais aí que
ganharam muita força nas últimas décadas, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, dentre outras tantas igrejas, né? Desse cenário neopentecostal aí, né? Logicamente que com isso vem um problema que a gente vai discutir mais à frente, que é a questão da igreja se relacionar com o mundo político, né? E aí a gente vai ter um outro problema que a gente vai ter que tratar, né? Mas não nesse momento. Talvez lá para o fim da aula a gente dê uma pincelada nisso aí, mas a gente, num outro momento, a gente vai se deter nisso de uma forma mais aprofundada, certo? Então, voltando aqui para o Durkheim, né? O Durkheim, ele, como eu falei para vocês, ele tenta, né, fazer uma análise do que seria esse sentimento religioso nos seus primórdios, na sua forma mais primitiva, né? Lembrando mais uma vez que essa influência da escola evolucionista da antropologia, ela é muito forte no pensamento de diversos pensadores e não é diferente no Durkheim. Embora ele faça suas críticas, mas ele tem uma certa influência dessa escola e ele dialoga, né, com esses pensadores aí da antropologia, tá? Então vamos lá. Ele diz, olha, as primeiras concepções de religiosidade que nós temos notícia, né, são as formas de religião chamadas de animismo e de naturismo, né? E o que seria o animismo e o naturismo, né? O naturismo seriam aquelas religiões que teriam adorações a os astros, né? Aos fenômenos da natureza, os ventos, os rios, as árvores, as forças da natureza, a lua, né? O sol. Então, essas forças da natureza, esses fenômenos naturais, eles se revestem de ares de divindade e passam a ser objeto de adoração dos homens, né? Então, esse culto a esses fenômenos, a esses entes da natureza, o Durkheim chama de naturismo, certo? E o animismo seria o culto aos espíritos dos antepassados, né? A um mundo que é regido pela espiritualidade dos antepassados daqueles povos primitivos, tá? Então, o culto à ancestralidade ele é manifesto e as pessoas acreditam aí que esses antepassados eles interferem e estão presentes no cotidiano da vida social daquelas sociedades, tá bom?